Olha aqui. O Goya, pintor espanhol, pintou um quadro terrível do Saturno que engolia os próprios filhos. Até que ele foi enganado pela deusa com quem ele fazia filhos. Ela botou uma pedra para ele engolir. Ele acabou sendo castrado. Nossa, foi horrível. Né? Castrado, vai bem. E os filhos puderam nascer. Né? O Bolsonaro, às vezes, ele parece o pai que engole até os próprios filhos. Ele engoliu toda a direita no Brasil, direita democrática. E ela também não era tão democrática assim, porque se deixa engolir, voglio bene, é porque também estava querendo, né? Ô tio, você não se deixou engolir pela extrema-direita? Eu não. Não, mas de jeito nenhum. Eu quero que a extrema-direita me vomite, não que me engula. Não há a menor chance. Nunca houve. Mas ela se deixou. E aí, bom, vamos lá. Ele vai ser candidato? Não vai. Tá cassado, tá sem os direitos políticos, né? Os direitos políticos dele para se candidatar, né? Não pode se candidatar, está inelegível 2 vezes. E se tornará inelegível aí também na esfera criminal, porque depois de condenado, ele fica inelegível pelo tempo que durar a pena, que não será curta. Como entre os crimes está a organização criminosa, esse é um dos crimes, voglio bene, que acrescenta 8 anos de inelegibilidade para além do fim da pena. Ô, Arthur, eu tô achando que não vai dar disso daí. Tô achando. Né? E aí começou uma certa ansiedade, né? E aí falaram assim, a tática de Bolsonaro, e pelo visto, a filharada andou pautando a imprensa com isso. Qual filharada? Na verdade, o filho, o Eduardo. O Eduardo é bom de quase, para quem coloca o ouvido à disposição dele. Né? Então a tática é a seguinte, vamos repetir a tática do Lula. Até o Lira falou esses dias disso, né? Que o Lula, atenção, o Lula ele estava condenado em 2018 em segunda instância. Não tinha ainda o trânsito em julgado. Né? Segundo a lei da ficha limpa, estava inelegível, mas esperou o TSE fazer o óbvio, que foi confirmar a inelegibilidade. Até lá ele se disse candidato. Quando o TSE disse não é, o nome era o Haddad, que já estava pré-escolhido. Então, vou repetir a tática do Lula. Vamos repetir a tática do Lula. Bolsonaro diz que é ele, até que o TSE reitere. O TSE não vai fazer uma votação, vai reiterar, disse, não, o senhor é inelegível, lembra? Então é o Eduardo. Eu tô dizendo que não tem nada disso daí. Tá bom, então, vamos lá, vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje de manhã que ele é o plano A, B e C para as eleições de 2026. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ex-presidente descartou escolher o nome de um substituto. Essa declaração foi dada 2 dias após o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, se colocar à disposição como plano B para a disputa. O ex-presidente falou o seguinte: enquanto eu não morrer, física e politicamente, sou eu mesmo. O plano A sou eu, o plano B sou eu também e o plano C sou eu, a não ser depois da minha morte física ou política em definitivo que eu vou pensar em um possível nome. Indagado sobre a tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro voltou a repetir que não fez nada de errado. Falou, uma perseguição sem tamanho, eu não acredito em golpe, da minha parte zero, e nem por parte da acusação que cai sobre esses militares. Mais uma vez... Para um pouquinho, voglio bene, para só um pouquinho. Vocês notaram a sutileza aí? Elefantina? Atenção, senhores militares. Bem feito para vocês, os golpistas, né? Bem feito. Foram bater. General que bate continência para capitão.
não merecia ser general. Responde à continência, não bate continência. E vocês fizeram isso. Né? Ah, não, mas ele se elegeu presidente. Aí sim, para o presidente da República. Só que virou um probleminha de caserna lá, né? Vocês faziam de conta que estavam na caserna. Agora ele está dizendo aqui o seguinte. Golpe, uma perseguição sem tamanho. Arthur, que coisa fofa. Eu não acredito em golpe. Fica parecendo que é uma coisa assim. Gente, do que é que estão falando? De golpe? Não, fui avisado disso. Olha, eu não acredito que tenha acontecido, hein? Não acredito. Não tenho nada com isso. Não acredito. Né? Da minha parte, zero. E nem por parte da acusação que cai sobre os militares. Ele está sugerindo, Arthur Covre Vólio-Bene, que existe uma acusação contra os militares que não lhe diz respeito. Que coisa! Traíra! Hein? Coisa de traíra, coisa de dedo duro. Não existe nada. O pior tipo que tem de caráter é o dedo duro. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem delação premiada, tal, muitos crimes se revelam com delação. Independentemente de conteúdo, o Arthur, mesmo quando ajuda a sociedade, o dedo duro não é uma pessoa, não é um caráter bom. Eu não acho. De jeito nenhum. Eu não acho. Tem coisa pior do que moleque dedo duro? Que dedura os próprios amigos? Hein? É horrível, né? Eu acho. Ele está aqui dando uma de dedo duro. E aqueles que foram prestar continência, me diz uma amiga, prestar continência. Aqueles que foram generais prestar continência para o capitão arruaceiro, né? Não aquela oficial que se deve ao presidente como comandante das Forças Armadas, mas aquela dos bastidores, do cafofo do Osama, onde se planejou golpe, agora estão vendo quem é o cara. Sim, ele atacou mais uma vez o Alexandre de Moraes. Nossa, que novidade, né? Sim, ele falou, são inquéritos que são conduzidos, que são manipulados, prisões arbitrárias, delações premiadas sem fim, toda hora reconvocado pelo Alexandre de Moraes para acertar a questão da delação premiada, prisões buscando delação em cima disso. O Vólio-Bene marcou bem a questão. Sabe o que é o pior? É que é uma pronúncia admissível também, né? A questão, tanto questão como questão, que é um horror, né? Mas, enfim. Betânia canta, se a minha memória não falha, Sonho Impossível, no disco Drama. Depois você vê aí, Vólio-Bene. Mas eu acho que num dado momento ela diz assim: é minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Veio aqui na minha memória. Acho que ela fala questão. Por que alguém lembra disso, Reinaldo? Não sei. Como eu lembrei, eu falei. Agora, o que é impressionante aqui, né, é que ele imobiliza, veja só, nessa questão, eu acho até que se eu fosse do lado de lá, se eu tivesse pendores fascistoides, assim, tivesse envolvido com essa gente, a estratégia do Dudu Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, como ele é conhecido nas redes, tá certa. Tá certa. Você faz, então, um outro nome, e aí, com outro nome consolidado, junto aos dele, né? Então, ele vira o candidato. Só que qual é o medo do Bolsonaro? A obsolescência. Que é um medo que o Lula nunca teve. E não precisa ter. Até, eu diria, é até um problema para o PT. É até um problema para o PT.
porque dificulta o surgimento de lideranças e tal, é sempre em torno do Lula. Tal. E o Lula é um homem muito mais amplo do que o próprio PT. Né? É curioso, porque o Bolsonaro ele é mais estreito do que o tamanho, se a gente fosse juntar, do anti-esquerdismo brasileiro, porque ele é a extrema-direita do anti-esquerdismo. O anti-esquerdismo compreende a direita democrática, que, no entanto, ele engole também. Né? Então, né? Achou, Bethany? É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Voglio bene, não posso fazer nada. A memória vem, a gente fala. Muito bom. O tio tá velhinho, mas tá porreta. Então é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, embora exista lógica nisso que faz o Dudu, o Eduardo, o pensador da família, né? Nesse caso, como cidadão, eu torço, como se costuma dizer, para a briga. Entendem?